Olá, eu sou Paulo Guimarães. Dando continuidade ao nosso estudo, neste segundo módulo iremos tratar dos casos práticos de reflexos da convergência contábil na atividade de auditoria fiscal, ou prováveis reflexos da inserção de novos critérios de reconhecimento, mensuração e evidenciação de elementos e fatos contábeis na formação da base econômica de incidência do ICMS. Essa abordagem ela foi adaptada para o nosso escopo, visando a fiscalização do ICMS. Antes disso, para que possamos compreender bem os exemplos propostos, vamos falar do desenvolvimento do raciocínio contábil lógico. O raciocínio contábil lógico vai se desenvolvendo à medida que os fatos e elementos contábeis vão sendo submetidos aos seguintes testes dentro de uma sequência lógica. O primeiro teste é o teste do reconhecimento do elemento contábil, que é a identificação do elemento contábil. Tem a ver com oportunidade, ou seja, momento de reconhecer, quando reconhecer o elemento contábil, e identidade, características daquele elemento contábil que o identificam como único, diferenciando dos demais. Ou seja, precisamos fazer a pergunta: estamos tratando de um ativo, passivo, patrimônio líquido, receita ou despesa? O segundo teste é o teste da mensuração. É a expressão econômica do elemento contábil. É o quanto, por quanto aquele elemento contábil deve figurar na escrituração daquela entidade. E o terceiro teste é o teste da evidenciação, que é a informação econômica ou financeira estruturada. Quer dizer, é a publicidade da informação contábil dentro de uma estrutura lógica e objetiva. É o caso das demonstrações contábeis. Elas possuem uma estrutura específica e voltada para uma finalidade específica. Neste primeiro caso, vamos tratar dos novos procedimentos adotados para a mensuração da receita e para a apuração do AVP, o ajuste a valor presente. Procedimentos estes orientados pelo CPC 30 e CPC 12, respectivamente. Na verdade, nesse primeiro caso, estamos tratando de dois novos procedimentos contábeis. São conceitos complementares. Este é um caso de mensuração e o item 9 do CPC 30 orienta que a receita de vendas deve ser mensurada pelo valor justo da retribuição recebida ou a receber. Portanto, o critério para a mensuração da receita é o valor justo. Com esta orientação, introduz-se uma mudança significativa na prática contábil de mensuração da receita. Quando uma receita é gerada à vista, por exemplo, não há mudança na forma de registro. No entanto, numa venda a prazo, onde há juros embutidos no montante a receber, o valor justo da transação geralmente é menor que o valor nominal, uma vez que os juros não integram o valor justo. Nesse caso, de uma venda a prazo com financiamento, o item 11 do CPC 30 orienta que, quando houver fluxo de recebimentos, portanto, uma venda a prazo, a receita de vendas será ajustada a valor presente. Basta agora compreender o que é valor justo e o que é valor presente. Segundo o item 7 do CPC 30, valor justo é o valor pelo qual um ativo pode ser negociado ou um passivo liquidado. Essa negociação de ativo ou liquidação do passivo ocorre entre partes independentes, não pode haver relação de dependência entre as partes, conhecedoras do negócio e dispostas a realizar a transação com isenção de interesses. Valor justo é, portanto, um conceito econômico. É o valor de livre negociação. Alguém está interessado em comprar e alguém está interessado em vender, sem qualquer tipo de pressão ou circunstância que torne a realização do negócio compulsória. Falamos, então, até esse momento, do valor justo. Dito isto, e de acordo com o item 11 do CPC 30, vamos falar agora do valor presente. Segundo esse item, valor presente é a soma do desconto de todos os recebimentos futuros, tomando por base uma taxa de juros imputada. Valor presente é, portanto, um conceito importado da matemática financeira. Trata-se de um fluxo de caixa descontado a valor presente. Nesse momento, já podemos fazer um link com o CPC 12, que assim define o valor presente. Segundo o CPC 12, o valor presente é a estimativa do valor corrente de um fluxo de caixa futuro
no curso normal das operações da entidade. Trata-se, portanto, de um conceito de matemática financeira. O ajuste a valor presente. Para a contabilidade, sempre foi um desafio evidenciar a essência das operações, principalmente quando se tratar de apurar o resultado econômico das empresas, considerando os juros embutidos nas suas vendas a prazos em relação ao preço à vista. Tradicionalmente, a contabilidade adotava como base de mensuração das vendas o valor nominal constante, por exemplo, em nota fiscal. Assim, para resolver esse problema, que ainda é um problema de mensuração, foi introduzido expressamente no texto da Lei 6.404 de 76 o ajuste a valor presente, para fins de mensuração de ativos e passivos de longo prazo e, quando houver efeito relevante, ativos e passivos de curto prazo. Então, conforme aqui o slide, a Lei 11.638 de 2007 inseriu a obrigatoriedade de apurar o ajuste a valor presente no ativo no inciso 8 do artigo 183. A Lei 11.941 instituiu a mesma obrigatoriedade, porém no inciso 3 do artigo 184 e dessa vez para o passivo. Tudo isso em consonância com o item 21 do CPC 12, que orienta que os elementos integrantes do ativo e do passivo, decorrentes de operações de longo prazo e quando houver efeito relevante de curto prazo, devem ser ajustados a valor presente, o AVP. Então, o AVP deve ser feito em função da variação do valor do dinheiro no tempo. O item 22 do CPC 12, ele estabelece o método de aplicação do ajuste a valor presente. A quantificação do AVP deve ser realizada em base exponencial pro rata dia, a partir da origem de cada transação, é o método da taxa efetiva de juros. Seus efeitos são apropriados nas contas a que se vinculam, as contas retificadoras, isso para que não se percam os valores originais. E os efeitos do AVP não são lançados no resultado de forma imediata, isso é para atender ao regime de competência. Eu trouxe aqui um exemplo, uma venda parcelada em 5 vezes. O valor de cada parcela é R$50 mil. O valor total da venda, 5 vezes, R$250 mil. O valor nominal da receita, que é aquele valor constante, nota fiscal, R$250 mil. O valor das 5 parcelas, descontadas a uma taxa de 1,38% ao mês, é R$240 mil. Este é o valor presente, é o valor obtido de um cálculo de matemática. São fluxos de caixa descontados a uma taxa imputada. Então, o ajuste a valor presente é o valor nominal menos o valor presente, 250 mil menos 240 mil, dando ali R$10 mil. E um CPV apurado de R$180 mil. Esse slide, ele evidencia o cálculo matemático desse valor presente para se chegar ao ajuste a valor presente. Então, os fluxos de caixa, eles estão pelos valores nominais, que todos eles descontados a mesma taxa, a um ponto inicial, eu vou determinar no somatório o meu valor presente. Então, esse é o cálculo matemático do valor presente para se chegar ao ajuste do valor presente, que é o valor nominal menos o valor presente. Exemplo de contabilização desta venda, desses casos que eu apresentei agora, com juros embutidos e o ajuste a valor presente. O primeiro lançamento é no momento da venda. Eu vou debitar clientes e ajuste a valor presente e vou creditar receita de vendas. Percebam, a obrigação com o cliente permanece em R$250 mil. O ajuste a valor presente é a conta retificadora da conta cliente, porque está vinculada a ela, no valor de R$10 mil. E vou apropriar a receita de vendas, que está sujeita à incidência do ICMS, no valor de R$240 mil. É a receita sendo mensurada ao valor justo, que no caso de uma venda a prazo, o valor justo, então, é o valor presente. No segundo momento, eu vou contabilizar o recebimento da primeira parcela e a apropriação da receita financeira. Os lançamentos são, no recebimento, vou debitar caixa, R$50 mil, e creditar cliente, R$50 mil. Agora vou apropriar a receita financeira. Eu vou debitar a conta AVP, que é a conta retificadora da conta cliente,
em 3.300, que é o valor da receita embutida nessa primeira parcela, e vou creditar receitas financeiras, que é uma receita sujeita economicamente à tributação do imposto de renda no mesmo valor. Aqui eu elaborei uma demonstração para determinar a carga tributária do vendedor numa venda a prazo com apuração do ajuste a valor presente e sem apuração do ajuste a valor presente. O valor nominal é 250 mil, o valor presente, como vimos, é 240 mil e o AVP é a diferença entre eles, 10 mil reais. Com a apuração do valor presente, percebo que eu puxei para a minha DRE a receita de vendas do valor presente. As deduções, que é o ICMS sobre as vendas, na ordem de 18%, 43.200. Vendas líquidas, portanto, 196.800. O CMV, apurado, de 180 mil reais, e o lucro bruto, 16.800. Nesse momento, eu vou somar a receita financeira, porque esse valor, com a apuração da AVP e economicamente, não está sujeito à incidência do ICMS. Então, somando os 10 mil reais, eu tenho como lucro antes do imposto de renda contribuições 26.800, a uma alíquota agregada de 25%, 6.700 de imposto de renda, determinando uma carga tributária de 49.900. Agora, sem apuração do ajuste a valor presente, eu vou trazer o valor nominal como receita de vendas. Então, a dedução do ICMS, 18%, é 45 mil reais. Vendas líquidas, 205 mil reais. CMV é o mesmo, 180 mil reais. Lucro bruto, 25 mil reais. Não tem receita financeira para acrescentar, porque ela já foi tributada acima e eu não estou apurando o AVP. Então, o lucro antes do imposto de renda e contribuições é de 25 mil, sendo tributado uma alíquota agregada de 25%, 6.250. Nesse caso, a carga tributária ela é maior. Então, esses são alguns efeitos da apuração do ajuste a valor presente quando se trata de uma venda parcelada. É bom que os colegas fiquem atentos a esse tipo de situação. Com o objetivo de correlacionar as normas brasileiras de contabilidade às normas internacionais de contabilidade, foi emitido o CPC 06, que trata das operações de arrendamento mercantil. Nesse segundo caso, vamos conhecer os procedimentos adotados para reconhecimento do novo imobilizado. Mais especificamente, estou me referindo aos novos critérios de contabilização do leasing financeiro. O primeiro passo é a classificação do leasing. O leasing pode ser classificado como operacional ou financeiro. E essa classificação leva em conta a verificação se há a transferência substancial de riscos e benefícios inerentes à propriedade de um ativo. Antes, tanto o leasing financeiro quanto o operacional figuravam na escrituração de uma entidade apenas quando ocorria o pagamento da contraprestação como despesa de arrendamento. Agora isto mudou. A Lei 11.638 ampliou o conceito de ativo imobilizado, incluindo nesse subgrupo os direitos que transfiram à sociedade os riscos, controles e benefícios inerentes à propriedade de um ativo. Nesse caso, no leasing financeiro, no caso do leasing financeiro, o ativo passa a figurar no seu balanço como se propriedade jurídica fosse. Então, eu preciso registrar o direito de uso, que é o próprio bem, o próprio ativo, que, em consequência, ele irá sofrer depreciação e, no caso fiscal, creditamento de ICMS. Uma observação que a base do creditamento, obviamente, é o ICMS destacado na nota fiscal de entrada. Em contrapartida, é preciso também registrar no passivo a dívida assumida, a obrigação de pagar aquelas contraprestações. E, nesse caso, apropriar a despesa financeira, porque, na verdade, estamos tratando de uma compra financiada. Agora, há também um problema de mensuração nesse segundo caso, de reconhecimento do imobilizado. O critério de mensuração será uma comparação entre o valor justo e o valor presente. O valor justo já sabemos o que é aquele valor de livre negociação. Alguém quer comprar, alguém quer vender. É um conceito econômico.
O valor presente é um conceito importado da matemática financeira. Então, eu determino o valor presente, comparo com o valor justo e, do menor desses dois valores, eu uso como critério para mensurar esse bem adquirido sob a forma de arrendamento mercantil financeiro. Desta forma, o conceito do custo histórico para a mensuração dos bens arrendados, de leasing, fica definitivamente extinto. Aqui eu trago um exemplo de uma fábrica que contrata uma máquina por arrendamento financeiro. É um contrato de arrendamento financeiro. A contraprestação mensal é de R$100 mil. O prazo, 36 meses. Já podemos inferir que o valor da dívida ficará em R$3.600.000. A vida útil é de 5 anos ou 60 meses. Essa informação é interessante para se proceder à depreciação econômica do bem. O valor justo apurado é de R$3.200.000 e o valor presente é de R$3 milhões, que foi um valor descontado a uma taxa de 1,02% ao mês. Despesa de encargos financeiros, juros totais em 36 meses, R$600 mil. Nós percebemos que é o valor total da dívida, R$3.600.000, menos o valor presente de R$3 milhões. Ora, estamos falando de ajuste a valor presente também neste caso. Os lançamentos contábeis da contratação e reconhecimento do bem arrendado. Lançamento sempre no início do contrato, lá no diário. Eu vou debitar máquinas, segregando a informação, esclarecendo nessa informação que se trata de bem arrendado para melhorar a qualidade da informação contábil, faz parte da manutenção das atividades daquela empresa, porém, ela não detém a propriedade jurídica daquele bem. Essa informação precisa estar clara na contabilidade, ainda que seja nas notas explicativas. Então, vou debitar máquinas arrendadas, no imobilizado, pelo valor de R$3 milhões. Os encargos financeiros a transcorrer, tanto no passivo circulante quanto não circulante, cujo somatório ali dá, conforme nós vimos, R$600 mil. E vou creditar a dívida assumida, a obrigação de recolher aquelas contraprestações, de pagar aquelas contraprestações. Financiamento por leasing, tanto no passivo circulante quanto no passivo não circulante, pelo valor total de R$3.600.000. Lembrando que a conta encargos financeiros a transcorrer, tanto no passivo circulante quanto no passivo não circulante, é uma conta retificadora no caso da dívida assumida, do financiamento por leasing, conforme vamos observar agora no balanço patrimonial. Este é o balanço patrimonial da arrendatária logo após a contratação do bem. Então, as máquinas arrendadas, contratadas sob a forma de leasing financeiro, vão figurar no imobilizado, com a informação que são máquinas arrendadas, ao valor de R$3 milhões, que é o valor presente. No passivo, a dívida assumida e os encargos financeiros a transcorrer correspondentes, como conta retificadora dessa dívida assumida. Então, no circulante, financiamento por leasing, R$1.200.000, encargos financeiros a transcorrer, R$322.500, dando ali um valor contábil no circulante de R$877.500. No não circulante, o financiamento por leasing irá figurar por R$2.400.000, encargos financeiros a transcorrer, R$277.500, e um valor contábil de R$2.122.500, que somado deve dar o valor presente ou o valor pelo qual a máquina foi mensurada, que é de R$3 milhões. Nesse terceiro e último caso, analisaremos os novos procedimentos adotados para a evidenciação das subvenções fiscais, que representa uma mudança de critério do ponto de vista da evidenciação. Esse tratamento é orientado pelo CPC 07. Com a inserção das normas internacionais em nosso sistema contábil, a evidenciação das subvenções fiscais sofreu uma mudança interessante do ponto de vista econômico. Antes de falar dessa mudança, vamos falar da ação da Lei 11.638 de 2007. A Lei 11.638, ao mesmo tempo em que criou a Reserva de Incentivos Fiscais, que é uma conta que pertence ao subgrupo Reserva Legal dentro do patrimônio líquido, revogou expressamente a reserva de capital, doações e subvenções para investimento, em consonância com o CPC 7, que orienta que as doações e subvenções recebidas pela companhia deverão transitar
pelo resultado pela DRE. Conforme sabemos, devem figurar como reserva de capital valores recebidos pela companhia que não transitam pela DRE como receitas, pois não representam o esforço da empresa em termos de entrega de bens ou prestação de serviços. Daí, esse novo tratamento permitir que uma receita de incentivos fiscais seja evidenciada na DRE como resultado incentivado pelo fisco, compondo o desempenho econômico da empresa. Então, a mudança interessante do ponto de vista econômico foi exatamente essa. Fica evidenciado na DRE um resultado incentivado pelo fisco, ou seja, passa a transitar pelo resultado o valor daquele benefício fiscal. Eu trouxe aqui um exemplo que é do nosso regulamento, um exemplo de um crédito outorgado, artigo 32 do anexo 3 do regulamento CMS São Paulo. O estabelecimento fabricante de leite esterilizado, longa vida, poderá acreditar-se de importância equivalente à aplicação do percentual de 14% sobre o valor das saídas internas da referida mercadoria, desde que produzida no próprio estabelecimento. Um exemplo é de um fabricante paulista de leite que promove a saída de uma quantidade significativa de caixas de leite longa-vida, aquelas embalagens que continham 12 caixas de 1 litro, para um grande supermercado de Marília, pelo valor de R$ 180 mil. O ICMS sobre vendas é R$ 32.400, alíquota de 18%, o crédito outorgado é R$ 25.200, alíquota de 14%, e o CPV apurado, hipotético, de R$ 120 mil. O lançamento contábil da venda no diário. Eu vou debitar CPV, ICMS sobre vendas e cliente e vou creditar estoque em contrapartida ao CPV, ICMS a recolher em contrapartida a ICMS sobre vendas e receita de vendas em contrapartida a cliente. Esse é o lançamento contábil no momento da venda. O lançamento seguinte é o do reconhecimento do benefício fiscal, onde eu irei debitar ICMS a recuperar, claro, pelo valor do benefício fiscal, e antes da inserção das novas normas internacionais, eu creditaria subvenções para investimento como reserva de capital, porque não transitava pelo resultado. Como esse procedimento mudou, agora esses valores devem transitar pelo resultado, eu não faço mais esse crédito. O crédito agora é na conta Receita de Subvenções Fiscais, para que esse valor transite pelo resultado e economicamente reflita aquele benefício. Só que, no final, eu faço um lançamento de ajuste, debitando lucros acumulados pelo mesmo valor, e então esse valor passará a figurar a crédito na conta Reserva de Incentivos Fiscais, no grupo Reservas de Lucros, pelo mesmo valor de R$ 25.200. Esse lançamento de ajuste também é necessário para que esse valor não possa ser distribuído aos sócios. E, obviamente, esse valor vai ser excluído da apuração no NALUR para fins de tributação de imposto de renda. Bem, pessoal, finalmente as nossas conclusões. As conclusões que podemos chegar são as seguintes. A contabilidade é um conjunto sistematizado de informações qualitativas, isso é, informações precisas, relevantes, oportunas e úteis que irão nortear a análise e a decisão dos principais interessados nas informações contábeis das empresas, como, por exemplo, os fiscos. A contabilidade brasileira tem se direcionado para novos rumos, tanto na forma quanto no conteúdo. Na forma, estou me referindo ao SPED-ECD ou SPED contábil, é o formato digital. Ao conteúdo, ao processo de convergência contábil internacional que tem influenciado o nosso sistema contábil. E é preciso conhecer bem os critérios aplicados na construção das informações contábeis, das novas informações contábeis, da contabilidade internacional. A contabilidade é, assim, uma excelente fonte de informações para a fiscalização do ICMS, tanto para nos auxiliar na verificação da constituição da base econômica de incidência do imposto, quanto para a descoberta, por meio da escrita contábil, de ações e omissões que possam indicar a ocorrência de fraudes fiscais. Bem, ficamos por aqui. Eu gostaria de agradecer pela atenção de todos vocês e espero vê-los brevemente durante uma das nossas edições de capacitação
em auditoria fiscal contábil. Muito obrigado.